Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre coparticipação nos planos de saúde. A gente tem que dar algumas informações, quebrar alguns paradigmas aí, que tem muita gente que está deixando de aderir a um plano nessa modalidade, às vezes pelo trauma antigo ou porque outras pessoas falam e até pela falta de conhecimento, ok? Vamos lá que eu vou te ajudar um pouquinho. Bom, hoje em dia está muito em alta essa questão do plano coparticipativo, porque ele tem uma diferença, às vezes, considerável na mensalidade, né? Essas regras são regidas pela ANS na Lei 9656 de 1998. Então, plano de saúde anterior a isso não estão sujeitos a essa regra, mas são pouquíssimos, né, que tem antes de 98, e pós 98 sujeitos a essas normativas, que inclusive elas vêm sofrendo atualizações a benefício dos seus usuários, ok? Recentemente mesmo tivemos uma que isentou mais de 200 procedimentos com a participação, isentou para pré-natal, deu um limite de até 4 por ano, né, nessas isenções, e também em 2021 tivemos outra ampliando também alguns benefícios. Então é sempre bom ficar de olho nessas atualizações. Então fique de olho, pergunte sempre ao seu corretor para entender o seu perfil e passar a melhor condição, ok? Bom, a coparticipação basicamente ela é cobrada em exames simples, consultas, urgência e emergência e exames de média e alta complexidade. Ok? O que assusta é que algumas operadoras cobram um percentual dessa coparticipação. A regra da ANS diz o seguinte, pode ser cobrado até 40% do valor para exames, ok? E se for no caso de urgência e emergência, pode ser cobrado no máximo de 50% referente à sua mensalidade. Exemplo do exame, o exame custou R$100, então a operadora pode lhe cobrar no máximo 40% desses R$100, que seria os 40, ok? Normalmente elas cobram menos, mas é bom ficar de olho. No caso de urgência e emergência, se custou R$100 a urgência e emergência, a operadora pode cobrar somente até R$50 por essa taxa de urgência e emergência. Normalmente quem cobra em porcentagem são as operadoras maiores, os seguros, né? O seguro de plano de saúde, que a gente vai ter Bradesco, Sul América, Amil, Unimed. Normalmente essas regras de coparticipação são percentual, o que lhe deixa um pouco instável nessa segurança de fazer o seu cálculo no uso, porque ela vai variar também da tabela do credenciado, ok? Mas dependendo do seu perfil, do que você precisa de abrangência, possa ser interessante. Agora, operadoras menores, né, com produto mais competitivo, né, hoje nível Bahia, que é a nossa especialidade, apesar de trabalhar nacional, mas é o nosso foco, nós vamos ter várias operadoras que vão trabalhar com um valor fixo e não com um percentual, certo? Como é que é isso? Um exemplo, a Apivida hoje ela tem o melhor percentual de coparticipação, mais baixo do mercado nos seus planos individuais. Então ela tem R$9 para exame simples, R$10 para consulta, R$15 para urgência e R$50 para complexidade, alta complexidade. E isso é o que? É um valor limitador. Você tem 25% desse valor de gasto ou esse limitador. Um exemplo, fiz um exame de alta complexidade, ele custou R$100. Ok? Então é 25% do exame ou o limitador de 50. Então 25% de R$100 vai dar 25. Opa, se o meu limitador é 50, então eu vou pagar só 25. Maravilha. Mas um exemplo, o exame custou R$1.000. Então 25% de 1.000 vai dar 250. Então eu vou para o limitador, que é 50. Eu vou pagar só 50. Ok? É basicamente isso. Os planos empresariais, a coparticipação é um pouco diferente. Ela vai um pouquinho mais alto. Ok? E vai depender da sua contratação também, porque você pode negociar o valor da coparticipação para que incida no valor da sua mensalidade. Então, esses planos mais acessíveis hoje na Bahia, Apivida, Medvida, União Médica, Brasil Saúde, Nordeste Saúde, esses planos têm uma coparticipação mais baixa. Então, é interessante você analisar esse perfil dessa coparticipação. O que acontece? Quando você vai contratar, um segundo ponto é olhar a diferença do sem coparticipação para o coparticipativo. Porque dependendo dessa variação, vale a pena. Por exemplo, com coparticipação é R$100 mais barato e sem coparticipação R$100 mais caro. Essa é a diferença. Aí você vai pensar, poxa,
deixa eu calcular qual a participação dessa operadora, vamos pegar a base da Apvida, por exemplo, R$ 9,00 exame simples, R$ 15,00 uma emergência. Olha, é muito difícil eu ir ao médico, meus check-ups são só uma vez por ano, tal. Vale a pena eu fazer o coparticipativo. Porque todo mês você vai economizar R$ 100. Então, você economizou R$ 100 esse mês, mês que vem mais R$ 100. Ou seja, no fictício você já tem 200 em caixa da sua economia. Aí, mesmo que lá na frente você gaste R$ 50 de coparticipação, opa, eu tenho ainda 150 em caixa. Ou mesmo que você gaste 150, sobra 50. Ou que você gastou os 200, que é muito difícil, você tem que fazer muita coisa, ainda assim você já economizou e ainda vai ter esse benefício. Tá? Por quê? Porque também temos que levar em consideração que para os planos de enfermaria e apartamento não paga coparticipação na internação e não paga na cirurgia. Então ela vem só para os procedimentos eletivos. Tá? Salvo procedimentos psiquiátricos, que mesmo um plano sem coparticipação, você ainda paga 50% dessa patologia, tá? Para quem tem essa pré-existência, ok? Então sempre é importante tirar todas as suas dúvidas com o seu corretor para ficar bem legalzinho. Então tá ok, olhei a coparticipação, cabe no meu bolso, a diferença boa, vou contratar. E isso você tem que levar em consideração também que você pode mudar o seu produto lá na frente. É melhor você contratar um coparticipativo, mesmo que você não goste, mas ter o plano de saúde, já começar a contar as carências, e lá na frente melhorou a condição financeira, você faz o sem coparticipação, ok? Você pode fazer essa mudança. O Apvida, por exemplo, ele dá esse benefício. Você está no ambulatorial, você pode ir para enfermaria, você pode ir para apartamento, você pode descer, está com có, sem có. Ele quer que você se mantenha na conta, se cuide, continua tendo seu acompanhamento médico, acolher, né? Todas as operadoras têm esse objetivo de manter o usuário na conta. Então tudo isso você tem que levar em consideração para que você tenha a melhor escolha, ok? A coparticipação, ela pode ser cobrada de duas formas. Ou ela vem no seu boleto, nunca vem no mesmo mês, é muito raro vir, porque a unidade, né, o credenciado tem que mandar a conta, fechar, então normalmente é cobrado 30 a 60 dias depois e vem no seu boleto. Ou você pode pagar na hora na clínica, então você tem que verificar essa situação. Hoje, basicamente, a única operadora que permite que você pague direto no credenciado é a União Médica, dependendo do seu contrato da sua localidade. Então é um benefício bom, por exemplo, para quem tem empresa. Porque você faz um plano coparticipativo para os seus funcionários e aí o seu funcionário ele vai vir cobrando de você no boleto. E o ponto negativo da empresa é que o funcionário pode ser demitido agora, fecha a conta, a coparticipação dele vem daqui 60 dias, você tem que pagar. Então esse plano da União Médica faz com que o beneficiário já pague direto lá. Então é um benefício também. Mas você também consegue puxar esse relatório no prazo, né? Você tem várias manhas aí para poder definir. Então, nessa questão empresarial, o coparticipativo ele vem ajudando muito. Por quê? Porque ele ajuda a controlar esse absenteísmo do colaborador, evitar que ele vá direto no plano de saúde. Até para você, para o individual também, a coparticipação você vai pensar bem, poxa, eu preciso de fato ir no médico, né? Lembrando que tem muitas operadoras que não cobram a coparticipação no telemedicina. Para mim, hoje, o coparticipativo é maravilhoso. Por quê? Eu não vou muito ao médico, eu gosto muito de usar a telemedicina, muito eficiente, né? As operadoras hoje todas têm, até para retenção de custo, para poder acolher mais clientes, beneficiário que fica um pouco longe dessa rede própria, né? da sua central, onde tem a rede hospitalar e tal, evita o contágio, a infecção, a exposição. Então muitos operadores não cobram a coparticipação na telemedicina, então você já sai ganhando, né? Você recebe lá o pedido de exame no SMS, no e-mail, você recebe a sua receita, o seu receituário médico também, então isso acaba sendo muito vantajoso, ok? Então, cobrança vem no boleto ou você paga na hora. 99% das operadoras vem depois da sua coparticipação, ok? Você controla esse cenário de você ir muito ao médico, mas você tem que estar regulado financeiramente para não ter aquela surpresa lá na frente. Então, basicamente isso. Plano coparticipativo, ele vale a pena, mensalidade um pouquinho mais baixa, você faz esse controle, ok? Sem coparticipação, você não paga nada de custo eletivo e independente do seu uso, a mensalidade é o mesmo. Vantagem do coparticipativo, você evita de ir muito ao médico, você economiza na mensalidade e controla a sua sinistralidade. Desvantagem, se você vai muito ao médico,
você pode gastar muito mais do que a mensalidade sem coparticipação. O coparticipativo ele acaba valendo a pena para idades basicamente acima dos 35, 40, porque quanto mais velho você vai ficando, a diferença da mensalidade sem copro com có é maior. Então acaba valendo mais a pena. Para a galera um pouco mais nova, principalmente as crianças, a diferença com a participação é muito pouca, R$30, 50. Então aí você vai ter que olhar, pô, é R$50, é dinheiro, é uma continha de luz aí, uma ajuda no gás, mas aí você vai ter que olhar o quanto esse beneficiário ele vai ao médico, né? Essas idas hospitalares que vai fazer diferença, ok? Qualquer dúvida manda pra gente, tamo junto, faça seu plano de saúde, consulta o seu corretor mais próximo para tirar suas dúvidas.